Se for fazer uma comparação ao real ou ao dólar, se você perguntar qual é o lastro do real, qual é o lastro do dólar, qual é o lastro do euro, elas são moedas efetivas que funcionam. Qual é o lastro do Bitcoin, se for perguntar? Bitcoin é uma criptomoeda. As outras são moedas funcionais de cada país. Mas se você perguntar qual o lastro dessas moedas, são moedas fiduciárias. O que é moeda fiduciária? É aquela moeda que você tem fé. No caso do Brasil aqui, você tem fé no governo, você tem fé no Banco Central. Nos Estados Unidos a mesma coisa, na Europa a mesma coisa. No Bitcoin é no conjunto de pessoas que corroboram com as mesmas ideias, descentralizadas de algo que você pode ir e vir com aquilo que lhe pertence, sem precisar de um agente financeiro. Agora, existem moedas securitizadas. Security, né? São as moedas que têm um lastro. Se você pegar hoje algumas moedas que estão voltadas ao mercado imobiliário, elas têm um lastro em imóveis. Se você pegar algumas coisas que voltadas a commodities, aí elas têm uma influência da questão da Bolsa de Valores, Banco Central, enfim, né? Então, essa é a diferença. Agora, o pessoal, eles fazem uma alusão, é lastreado em ouro, esmeralda, lastreado em pedra, lastreado em tijolo, que seja. Se for lastreado, tem que ser algo real, né? Quando se fala lastreado, porque você tem as moedas utilitárias e as moedas securitizadas. Securitizadas você tem lá, no caso, o USDT, em Ether, na realidade, o Tether. Você tem o USDC, que é lastreada no dólar, né? Então cada moeda ela tem um pareamento em dólar, são moedas diferentes, né? Então são moedas securitizadas. Agora, quando você pega as moedas utilitárias, o lastro delas é um lastro fiduciário. É a fé que você tem no projeto, é a fé que você tem no emissor, enfim, né? Agora, eu vou dar um exemplo. É a mesma coisa, você vai ao médico, ele te receita um remédio, você vai lá e compra na farmácia e toma o remédio. Você vai no banco, deposita teu dinheiro e você tem a confiança naquele médico, naquele banco, naquela instituição que não vai quebrar. Você tem no pastor, no padre, que é um cara bacana, um cara bom, é do bem. Então, é a fé que você tem no caso dessas moedas que não tem lastro. Agora, se eu for agregar lastro, como se fala por aí, tem lastro, lastreado em ouro. Moedas utilitárias não podem ser lastreadas em materiais, porque você teria que ter o pareamento de 1 para 1, né? E qual é a moeda, se você pegar hoje alguém, vamos fazer uma alusão a 5 aí, então lá 20 bilhões de moedas emitidas. Se existem 20 bilhões de dinheiro, do qual você concede uma oportunidade da entrada da pessoa a 1 centavo, 2 centavos hoje, e vai pagar $1 na saída, a conta não fecha. Aí seria um golpe, como o pessoal aplica por aí. Não existe isso aí. Isso aí é uma ilusão de ótica, né? De idiota mesmo, né? Desculpe o termo, né? Porque se eu tenho 1 centavo, 2 centavos, eu te dar 1, não fecha a conta. O que faz as moedas utilitárias é o projeto se consagrando e ele entrega de uma forma onde existe um compromisso depois do lançamento, que se tem a valorização daquela moeda pelo conjunto e pela procura e oferta que se faz. Na Simcoin é um pouco diferente. Qual que é o lastro da Simcoin? Se você for fazer uma alusão, não é um lastro financeiro, é um lastro de uma ideologia descentralizada, de uma moeda que vem para ter um pareamento nos produtos, do qual se criou a oferta através do projeto e está se formando uma demanda antecipada do lançamento. Então está criando uma utilização para a moeda, diferente das outras, que depende da oferta e procura. Então você cria já uma demanda antecipada do lançamento, para quando lançar a moeda tem uma função e usabilidade. Usabilidade essa que mantém ela, que é a questão do ecossistema próprio, que é o marketplace, que ele traz usuários, que são os compradores, aproximando de vendedores e vendedores de outros vendedores dentro de um ecossistema rotativo contínuo, do qual utiliza a moeda. Só que ele utiliza a moeda de que forma?
Se pegar 2 centavos e usar a $1 100% nas compras, não fecha a conta. Se quebra o negócio. Não tem lógica. Por isso que existe uma aceitabilidade parcial da moeda dentro desse ecossistema até tracioná-la. Por isso que se cria todo o mecanismo, aproxima as empresas, você tira o marketing efetivo que teria que ser feito, os gastos que se fazem e o próprio sistema se consome. De que forma? Fidelizando os clientes e utilizando a moeda, do qual ela já nasce a $1 por uma aceitabilidade já percentual das empresas existentes e das pessoas que tem dentro do projeto. Aí você tem como pagar e fechar a conta. E diferente disso, não fecha. O que existe hoje no mercado, eu estou falando de experiência própria, é claro que a minha cabeça é um pouco diferente dos outros, eu tenho conhecimento no que eu estou falando, às vezes é difícil você explicar para as pessoas, não porque elas não podem saber, porque não é um negócio do dia a dia, não entendem desse mercado. Mas o que acontece dentro da Simcoin é que cria-se um mecanismo de aceitabilidade percentual dentro de cada estabelecimento, do qual se faz com que a moeda nasça com o valor pela aceitabilidade feita antecipada do lançamento. Isso que estabiliza a moeda tirando a volatilidade. Então ela já nasce com um sistema de consumo do qual ele consome um percentual da aceitabilidade em pagamentos, não quebra o sistema, ele traciona o sistema, ele faz uma impulsão vertical ascendente dentro do ecossistema, do qual traciona a moeda para depois ela poder ser usada 100%. Agora, se eu fechar de 1 para 100, não fecha, de 2 para 100 não fecha a conta. Isso que os caras não entendem. É por isso que se faz esse caminho, essa trajetória de formar a comunidade, não estou falando comunidade, formar uma comunidade financeira, formar uma comunidade de compradores e vendedores. Não é comunidade de favela, de museu, não é comunidade de pessoas que fazem aceitas, é uma comunidade financeira que é formada por pessoas, independente se vem da favela, se vem do comércio, se vem lá do centro, se vem das partes mais abastadas, menos abastadas. É uma comunidade de pessoas que passarão a utilizar dentro do ecossistema, fazendo movimentação de compras de bens e serviços e produtos, unificando compradores e vendedores de outros vendedores, porque o usuário compra do vendedor e o vendedor também compra produtos necessários de outros vendedores usando a moeda parcialmente como pagamento. Então o lastro que se tem na Simcoin é essa comunidade que ela cria antecipada, é esse ecossistema que consome a moeda no pós-lançamento, consome ela não crescentemente, ele já nasce com o negócio e só vai aumentar. Ele não precisa sair de um mecanismo que tem que ter a procura, a oferta e promover o negócio. Ele já nasce com o negócio promovido. E ela só tende, na realidade, a aumentar. Aumentar utilizando a moeda. Isso estabiliza. Como ela tem uma expectativa de mais 5 anos do lançamento da Europa e Ásia, então a moeda ela vai subir, estabilizar, subir a cada acontecimento. Isso vai acontecer. Quando tiver nos 3 continentes e tiver pareando os seus produtos, e você poder utilizá-la numa tríade continental, você vai ter uma moeda paralela que você pode usar em vários lugares e não tem preço para essa moeda depois. Esse é o projeto que as pessoas não entenderam ainda, sabe? Então o lastro não se pode, lastreado em ouro, lastreado nada. Eu fui 10 anos diretor-presidente de empresa de mineração e eu sei como é que é. Eu já posso até dar uma aula aqui e as pessoas não vão entender. As pessoas se pegam numa ideia lastreado, pegam um papelzinho lá, tem um alvará de pesquisa que não vale nada, tem que desenvolver a pesquisa, depois eu vou explicar melhor isso aqui, que é uma aula de mineração, que não vale na realidade, e diz, lastreado em ouro, está no chão, tem que gastar 50% para extrair, dependendo do material. Né? E o ouro, se você pegar o ouro, tem 2, 3 gramas, não passa nem 10 gramas por tonelada, tem que extrair do chão, quanto custa isso? Então não é bem assim, sabe? Quando se fala lastreado em ouro, que está depositado na terra, é uma perspectiva que você tem através de uma sondagem, se faz num perímetro que você estabiliza dentro de uma quantidade de existência de minério e se dá uma base, uma margem mínima de risco, mas se tem uma base quanto existe, mas tem que extrair esse minério. E depois, claro que alvará de pesquisa e nada a mesma coisa, tem que ter um decreto de lavra, daí
é a questão definitiva. E também vale dizer que o subsolo pertence à União, não pertence ao proprietário da terra. Tem que pedir autorização para o governo, na verdade, que concede a pesquisa para você desenvolver, para depois você efetivar a pesquisa, desenvolver a pesquisa, entrar com o pedido do decreto de lavra que é definitivo. E mesmo assim pertencem na União, você só está podendo tirar e vai pagar um percentual pequeno lá, enfim, que você paga as taxas lá e daí você pode utilizar-se do minério. Mas até aí é totalmente diferente. Os caras falam, está lastreado em ouro. Ouro está onde, filho? Está em barras, está dentro do banco? Não está. Então tudo é balela, mentira, que o pessoal se leva com essas condições. Não estou sendo, veja bem, estou explicando aqui, para as pessoas não terem, nós não tem essa necessidade, a obrigação de entender isso. Mas eu ainda que entendo, foi desse ramo, então essas conversas tudo é balela, sabe? É conversa para boi dormir, para enganar os outros. Então não se atenham a essas coisas, a não ser que esteja dentro de um cofre, em barras de ouro e ainda certificadas, porque tem muitas barras que tem dentro chumbo, né? Então tem essas coisas, tem o ouro do tolo, né? Mas isso aí, então, explicando. Se fossem pedras preciosas, tem que ser lapidadas, porque as pedras brutas são refúgio de mina. Então, você pega as esmeraldas, hoje tem um monte de refúgio de mina. Então, e o Brasil também não tem uma qualidade 100% nesse tipo de material. Tem outros materiais, claro, entre diamante e outras coisas, mas tem que estar lapidado para você poder dar o valor exato, senão não tem. Então, o pessoal não se atém ao negócio do lastro. Se o próprio real, se o próprio dólar, se o próprio euro, se o próprio Bitcoin não tem lastro, então esqueça essas coisas. É a fé que você tem nas coisas. Analise o projeto, analise a moeda, analise o que você quiser, para depois você tomar a sua decisão e não ficar nessa ilusão de ótica aí. Tá bom?